Boa tarde, meus amores. Como vocês estão? Tudo bem? Vamos mais uma proposta de atividade remota da disciplina de redação. Como vocês sabem, a gente acompanha o livro de língua portuguesa. Na, na proposta anterior, a gente viu sobre charge. Então, hoje a gente vai estar vendo um pouquinho diferente uma videoaula sobre charge, cartoon, tirinha e caricatura. Vamos lá então. A diferença entre charge, cartoon, tirinha e caricatura. É essencial que todo vestibulando saiba diferenciar e interpretar charge, cartoons, tirinhas e caricatura. Desta forma, buscarei elucidar as semelhanças e discrepâncias entre cada um desses tipos de ilustração humorística. Então, aqui fala que é essencial todo vestibulando saber a diferença, mas é essencial todos vocês saberem a diferença, todos os alunos perceberem e entender essa diferença. Nós temos aqui a charge, um tanto quanto diferente do cartoon, satiriza situações específicas situadas no tempo e no espaço, razão pela qual se encontra sempre apontando para um personagem da vida pública em geral. Às vezes um artista, outras vezes um político, enfim. Em se tratando da linguagem, também costuma associar linguagem verbal e linguagem não verbal. Outro aspecto para o qual devemos atentar diz respeito ao fato de que a charge expressa na língua portuguesa possui significado de carga, aderindo por completo à intenção do chargista, ou seja, a de que ele realmente atua de forma crítica numa situação de ordem social e política. Que tal, então, conferirmos um exemplo? Nós temos aí um exemplo de charge. Pode observar a imagem detalhada, fazer a leitura. Então, nós vimos que nesse exemplo está presente tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal. A charge faz uma sátira, uma crítica sarcástica de acontecimentos atuais, geralmente na esfera social e política, a fim de demonstrar indignação e insatisfação com a situação vigente. Além disso, a charge que quase sempre utilizada a caricatura para delinear os personagens envolvidos. Isso pode ser visto na ilustração do ministro Joaquim Barbosa. Nela, o martelo e a capa foram realçados através de uma ampliação, indicando uma punição dolorosa aos réus do mensalão, e a capa foi diferenciada a fim de comparar a personagem com o herói, um justiceiro. Nós temos aí os exemplos. Já o cartoon se caracteriza como uma anedota gráfica em que nele podemos visualizar a presença da linguagem verbal associada à não verbal. Suas abordagens diz respeito a situações relacionadas ao comportamento humano, mas não estão situadas no tempo, por isso são denominadas de atemporais e universais, ou seja, não fazem referência a uma personalidade em específico. Ciente disso, torna-se importante compreendermos que o nome cartoon proveio de um acontecimento ocorrido em Londres em 1841. Tal acontecimento diz respeito ao fato de o príncipe Albert, no intuito de decorar o palácio de Westminster, tem promovido um concurso de desenhos feitos em grandes cartoons em inglês, os quais seriam colados às paredes. Desta forma, no intento de satirizar a revista Punch, considerada na época a primeira revista humorística do mundo, resolveu publicar seus próprios cartoons. Vejamos, pois, um exemplo. Aí nós temos um exemplo de um cartoon.
Cartoon também utiliza a caricatura, porém diferente da charge. Ele não retrata personagens conhecidos e não tem como objetivo satirizar uma situação atual. Simplesmente faz graça com uma situação cotidiana. É algo próximo de uma piada. O cartunista representa uma cena ou até uma sequência de cenas de uma situação engraçada ou sem balões ou legendas. Temos aí exemplo de cartoon. Tirinha. O que é uma tirinha? Uma tirinha nada mais é do que uma série de vinhetas chamada em inglês de comic. As tirinhas mais tradicionais são publicadas diariamente em vários meios de comunicação, principalmente em grandes jornais, onde encontrados Garfield, Haroldo, entre outros personagens. As tirinhas engraçadas mais convencionais são produzidas em equipes com editores, escritores e artistas gráficos, porém, podem ser facilmente criadas por anônimos na internet. Geralmente, elas possuem apenas 3 quadros com uma piada rápida e de fácil entendimento. Normalmente, são publicadas em periodicidades diferentes, sendo divididas em tirinhas diárias e tirinhas dominicais. Tirinhas diárias. Normalmente, essas tiras diárias publicadas em poucas quantidades e em coloração preto e branco devido ao ritmo de publicação. As tirinhas dominicais, publicadas em grande quantidade e preenchendo sempre uma página, jornais, revistas, no mínimo, além disso, são coloridas. Então, temos aí a diferença entre tirinhas diárias e tirinhas dominicais. A tirinha é uma sequência de quadrinhos que geralmente faz uma crítica aos valores sociais. São pequenas histórias engraçadas que têm no mínimo 3 e no máximo 5 quadrinhos, geralmente desenhados na horizontal, publicados com regularidade nos jornais e as mais famosas usadas em vestibulares. Temos aí um exemplo de tirinhas. Temos vários exemplos. O que é tirinha de memes? As tirinhas de memes são atualmente as tirinhas mais famosas da internet. Essas tirinhas de memes estão presentes no nosso dia a dia. Todo instante deparamos com uma aí nas redes sociais, não é isso? Tais tirinhas são publicadas em vários webcomics, chamados aqui no Brasil de site de humor, onde tirinhas e outras coisas engraçadas são publicadas diariamente. As tirinhas memes normalmente são feitas por pessoas anônimas da internet, mas também podem ser publicadas em sites que possuem criadores próprios. O que são memes da internet? O que são memes? Essa é uma pergunta que muitas pessoas que não estão por dentro do assunto de sites humorísticos se perguntam. Memes nada mais são do que personagens que ganharam sucesso na internet. São feitos com caricaturas simples, em poucas linhas, sem nenhuma perfeição. Caricatura é a representação exagerada de características ou hábitos de uma pessoa. Os artistas se apropriaram de características humanas, reproduzindo-as em exagero para realçar e dar um ar divertido. Se a pessoa tem o nariz arrebitado, o exagero ao retratar será focado no nariz, o queixo longo ou pouco queixo, testa saliente, boca pequena ou grande, e assim por diante. É possível registrar também alguns aspectos da personalidade, como algum gesto marcante, a seriedade exagerada, que traz rugas na testa, ou o bom humor marcado por sorrisos largos. Observe as imagens abaixo. Nós temos aqui a caricatura do Ronaldinho, um exemplo de caricatura. Então, após vocês assistirem a videoaula, vocês irão escolher se vai fazer
vai produzir esse gênero, que pode ser uma caricatura, pode ser um meme, pode ser uma charge, pode ser uma tirinha. Quando vocês fizerem essa atividade, vocês tirem a foto e enviam para mim no PV, que eu estarei fazendo a correção e, consequentemente, avaliando a produção de vocês. Bom trabalho, fique com Deus.